Nós, de certa forma, somos chamados de um mundo não natural, de um habitat não natural, que é esse mundo corrompido pelo pecado, para viver num reino, então, que pensa nas coisas lá do alto, o reino de Deus. E por isso eu quero tratar com os irmãos hoje sobre a nossa união com Cristo. Alguns de nós pode com certeza datar o dia da sua conversão. Para algum de nós é fácil dizer: em 7 de outubro de 1995 eu comecei a confiar em Jesus Cristo. Não foi esse o meu caso. Muitos de nós não sabemos quando foi que nós passamos a depositar a nossa confiança em Cristo. Mas o fato é que se você deposita a sua confiança em Cristo, se você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sim, você está unido a Ele. E essa união te trará de fato benefícios. E tenha isso em mente. Jesus Cristo é aquele que viveu uma vida perfeita, e a sua forma, a sua perspectiva de enxergar o mundo sempre o levou à ação. Cristo nunca foi um homem só teórico. O Deus encarnado pensava, olhava e agia de acordo com os valores lá do alto. Então é um anseio por aquilo que virá, sem se esquecer das coisas que nós temos que resolver aqui nesse tempo. É um pouco desse anseio, é um pouco disso que nós precisamos ter quando nós pensamos nos valores do alto. É lembrar que um dia nós estaremos com Ele, na glória, perfeitos, livres do pecado. Mas enquanto essa hora não chega, nós temos muito trabalho a fazer, nós temos muito cara chato para aguentar, nós temos muito descrente para evangelizar. É essa a ideia aqui da ansiedade. E aí, meus irmãos, é no trânsito, é com os amigos, é no tipo de piada que você dá risada, é no tipo que sai da sua boca. É nesse tipo de coisa que Paulo está falando: vivei, pensai, buscai os valores lá do alto. São essas áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. É disso que Paulo está falando para a igreja em Colossos. Enquanto nós vivemos nesse mundo caído, o nosso estado e a nossa condição não serão totalmente coincidentes. O que eu quero dizer com isso? O nosso estado é aquilo que nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos perfeitos, santos. E em Cristo Deus se agrada de nós. Mas a nossa condição nessa terra mostra, se você botar a mão na sua consciência e pensar no seu dia de hoje, que essa realidade não é tão bonita. Mas a obra de Cristo é tão perfeita, e pelo fato de nós estarmos unidos a Ele, essas são as maravilhas da obra de Cristo que Deus enxerga. Nós estamos mortos para a nossa velha natureza. Nós estamos mortos para os valores desse mundo caído, desse mundo governado pelo pecado. A nossa nova vida está oculta com Cristo, está encoberta para o mundo e é indestrutível, e ela é eterna. Não espere, meus irmãos. Se o mundo estiver gostando da gente, tem alguma coisa de errado da maneira que nós estamos vivendo. E eu estou falando de coisas bíblicas, não estou falando de você ser um mau caráter, tá certo? Estou falando, se você é odiado pelo fato de você seguir as Escrituras, melhor coisa do mundo. Tenha isso na sua mente, porque Cristo vai te dar graça para isso. A união com Cristo é de fato o fundamento de todas as bênçãos da salvação. A justificação, a santificação, a adoção, a glorificação são todas recebidas quando nós nos unimos a Cristo. É a união com Cristo em sua morte e ressurreição que deve nos levar a desviar do pecado e seguir um padrão de vida santo. Já que morremos para o pecado e fomos ressuscitados para uma nova vida. Por essas razões, nós podemos agir de maneira diferente de na série. Nós não precisamos temer a nova vida. Nós podemos caminhar em novidade de vida e de maneira confiante. Nós podemos caminhar confiantes de que os resultados virão, porque foi Cristo quem realizou essa obra. Descanse na graça divina. Tenha certeza que a graça divina agirá
nos dois imperativos desse texto. O buscar e o pensar serão realidades na nossa vida, porque a graça divina atua em nós. Ao mesmo tempo, nós não podemos ser passivos e precisamos travar uma guerra difícil, porque nós ainda gostamos de coisas que nós não deveríamos gostar. Nós ainda tememos coisas que nós não deveríamos temer. Dedique-se ao estudo das Escrituras. São as Escrituras que vão moldar a sua forma de pensar. São as Escrituras que vão te dar os alicerces e o fundamento e a forma correta de enxergar o mundo. São as Escrituras que serão usadas pelo Espírito para te dar coragem para agir. Ore a Deus e peça para que Ele te conduza nesse padrão de vida, para que Ele te mostre o que precisa ser mudado, para que Ele te fortaleça e te encoraje nesse processo. E por fim, comece a tomar decisões diariamente, decisões de acordo com as coisas lá do alto. Que Deus continue derramando da sua graça, da sua misericórdia em nossa vida e nos conduzindo em novidade de vida, sem medo, certo de que os valores do alto valem a pena.